Boa noite a todos. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Estamos aqui em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Faço uma saudação a todos os participantes desta live em nome da presidente Sulamita Santos Cabral e hoje em especial ao advogado e professor Alexandre Triquez, que vai falar sobre o tema Atualidades sobre ser advogado previdenciarista. O IARGS está com uma extensa programação online ao longo do mês de agosto em comemoração à criação dos cursos jurídicos no Brasil. Confira o nosso site, blog, redes sociais, canal do YouTube para poder conferir esta programação. O artigo desta semana é do desembargador federal Thompson Flores, que está abordando o tema O Legado do Julgamento de Nuremberg. E o artigo da próxima semana vai ser do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. O tema do artigo escolhido por ele é Bobbio e Cícero. Todos os artigos estão postados tanto no site quanto no blog do IARGS. Confiram! E na sequência das videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família e Associações do IARGS, o próximo convidado é o Dr. Conrado Paulino da Rosa, que vai abordar o tema Questões Práticas em Inventário e Partilha. Eu lembro que todas as lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Aqui já vou chamar a doutora Maria Isabel Pereira. Hoje está representando a doutora Sulamita Santos Cabral para fazer uma saudação especial ao nosso convidado, ao doutor Alexandre Triquez. Seja bem-vinda, doutora Maria Isabel, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai? Boa noite. Bem, ficou tombada a sua imagem. Aí, perfeito. Pois é, você Perfeito. sabe que a gente, depois dos 19 anos, não é muito bom com essas coisas, só que tem vocês aí para ajudar. Não tem problema. Eu já vou aqui, já vou chamar o doutor Alexandre Triquez, porque ele é o nosso convidado especial no dia de hoje. Vamos aguardar. Boa noite, doutor Alexandre Triquez. Seja muito bem-vindo novamente nesta live do IARGS. O senhor que participou no ano passado e hoje aqui de novo. Seja muito bem-vindo. E as saudações eu vou deixar agora para a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que é diretora do Departamento de Seguridade Social do IARGS. Com a palavra, doutora. Boa noite, doutor Alexandre. Hoje eu não estou aqui na qualidade de diretora, mas estou representando a doutora Sulamita, que sempre faz a abertura das palestras, mas como nós sabemos, essa história desse Covid não perdoa ninguém e ela está cuidando da família dela, graças a Deus já está todo mundo bem recuperado. Mas é preciso que tenha um familiar por perto. Eu, mais do que ninguém, tenho que dizer isso, porque eu passei maus momentos com a tal da Covid e realmente a gente fica precisando de muitos cuidados, né? Bom, então, em nome da doutora Sulamita, eu quero cumprimentar também a Terezinha ali, as pessoas todos que estão nos prestigiando, assistindo, em nome do IARGS, né? Nossos agradecimentos e fazer um cumprimento, né, à nossa jornalista que tem sido incansável para manter o IARGS em excelente funcionamento, mesmo com a pandemia. Ela foi vencedora do Covid, pessoalmente está vencendo o Covid por nós, como Instituto dos Advogados. Verdade. Porque sem ela a gente deixa até a imagem virada ali, né? Bem, falando agora diretamente ao doutor Alexandre Schumacher Triquez. Antes de ler o seu currículo, doutor, eu não posso deixar de dizer do meu grande orgulho por estar apresentando, quando a gente fez a reunião do IARGS para saber quem da diretoria ia fazer alguma tarefa para ajudar a doutora Sulamita, eu já logo gritei, não,
o doutor Alexandre eu quero apresentar, porque tenho um carinho especial por ele. A gente se conhece, né, doutor Alexandre, desde os bancos da faculdade, onde eu tive o grande prazer de ter sido a professora lá na faculdade, doutor Alexandre. Eu acho que foi lá, foi Direito de Família, né, doutor Alexandre, me lembro. Foi direito de família. Direito de família. Mas depois, quando menos, eu me surpreendi quando vi o doutor Alexandre lá no meu escritório para trabalhar com a gente. A gente também estava, sempre trabalhou com previdenciário, e tivemos a honra, né, de lhe apresentar lá o direito previdenciário, e eu sempre fico muito grata, que o senhor sempre foi um excelente profissional. E agora que eu vi o senhor que passou toda aquela fase e tal, e aí a gente começa a pensar, então, eu como professora, que gratificante o aluno superar o mestre, né? É muito bom. Eu acho que o único tipo de profissional que não é egoísta é o professor, porque a maior gratificação, o maior orgulho da gente é ver quando o aluno superou, passou da gente. Isso é o grande presente. Então, dito essas palavras, doutor Alexandre, eu vou ler o mini currículo, porque não vou gastar mais tempo, então, porque todo mundo está aqui para lhe ouvir, não para me ouvir, não é isso? Então, eu vou ler. Então, Alexandre Schumacher Triqueza, advogado especializado no campo da Previdência Social, sócio do escritório Schumacher Triqueza Advogados Associados, coordenador e professor do G4 Atualização Previdenciária. Doutor, então o senhor está com a palavra para nos brindar com o seu conhecimento, e um abraço, e eu desejo uma boa live, então. Antes, eu quero aproveitar e fazer um anúncio que o Departamento de Seguridade Social do IARS vai promover amanhã, sexta-feira, o ciclo de palestras sobre a nova Previdência, de forma online, das 9 às 12 horas. Pela plataforma Zoom, em comemoração ao mês em que o Instituto comemora a criação dos cursos jurídicos no Brasil. A coordenação é da doutora Maria Isabel, junto com o doutor Tiago Kidrick. E vão participar da abertura do curso o presidente da OAB-RS, o doutor Ricardo Breyer, e o vice-presidente do IARS, o doutor Leonardo Lamáquia, junto também com o doutor Tiago Kidrick, que é o diretor adjunto do Departamento de Seguridade Social do IARG. Não sei se a senhora gostaria de dizer quem é que vai participar, os palestrantes, pelo menos para a gente dar os nomes? Posso dar os nomes. Então, o doutor Sodero, o doutor Sérgio, agora eu anotei aqui os primeiros nomes. Doutor Rodrigo Sodero, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, doutora Adriane Bramante, doutor Eugélio, que eu também não estou com o sobrenome dele aqui, não sei, Miller. E Anderson Ribeiro, doutor Anderson Ribeiro. Vai ser um grande ciclo, parece, com profissionais, como vocês viram aí, que eu tenho certeza que vai trazer luzes e conhecimento para todos nós que na área previdenciária, não é, doutor Alexandre? Todo dia a gente tem que estudar, todo dia muda muita coisa. Então nós nos ajudamos uns aos outros, fazendo o conhecimento circular para que a gente possa melhor atender os interesses do segurado. Exatamente. E quem quiser ainda pode se inscrever. As inscrições são no site www.novaprevidência.eventize.com.br. Repetindo, www.novaprevidência.eventize.com.br. Só um segundinho, eu tenho que dar um abraço no doutor Alfredo English, que entrou agora ali. Foi meu professor, eu sempre nunca me canso de dizer, né? Eu fui aluna viu, doutor Alexandre? Eu fui aluna de pessoas de peso, né? O doutor Bruno colocou aqui, se a gente for ler o currículo do doutor Alexandre, vai acabar com a live. Realmente, então teve que ter um mini currículo. Pegou só o mínimo para poder deixar ele falar, porque o mais interessante para nós agora é ouvi-lo, né? Com certeza, com certeza. Então, vou lhe retirar agora da live. Doutora Maria Isabel, muito obrigada pela sua participação.
e uma boa noite. Terezinha, eu posso só fazer uma saudação, Claro. Não uma saudação, só fazer um comentário, porque realmente assim, um momento de muita emoção para mim, estar aqui hoje com a doutora Maria Isabel, numa live que tem como proposta tratar do tema de ser previdenciarista, né? E eu me tornei um previdenciarista graças à doutora Maria Isabel, porque meu primeiro contato com o direito previdenciário foi no escritório da doutora Maria Isabel e da Luciana Pereira da Costa, que é filha da doutora Maria Isabel. E realmente, assim, a forma como eu cheguei no escritório foi muito interessante, foi muito bonita, porque realmente eu já tinha sido aluno da doutora Maria Isabel, na PUC, e eu não sabia que a senhora tinha qualquer relação com o escritório, né? E cheguei lá, lhe encontro, aprendo o direito previdenciário lá, depois saio de lá, faço a minha caminhada própria, e por incrível, como a vida realmente muitas vezes nos coloca assim, em situações de muita curiosidade e muita alegria, né? Porque depois voltamos a nos encontrar com mais força na comissão, frente às questões da reforma, e eu conheço uma professora que se mostra realmente fantástica, muito forte, muito aguerrida, porque mesmo já com a carreira da magistratura, o escritório de advocacia ainda faz um trabalho belíssimo de luta pelo direito das pessoas na discussão. Me emociono de dizer isso na discussão da emenda constitucional 103. Nos encontramos num avião, numa ida a Brasília, numa ocasião, e a senhora estava indo lá para lutar, né, para lutar pelas questões envolvendo a reforma, as injustiças, que sempre foi algo que lhe tocou muito forte. Eu lembro desde o tempo da PUC, a sua sensibilidade, a sua forma muito doce de levar a vida. Então eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque eu tenho um carinho muito grande pela senhora e também pela Luciana. Eu queria que isso sempre ficasse registrado, como ficou registrado o professor Alfredo agora há pouco, com relação, né, a ele ter sido seu professor. Então, lhe deixo um abraço apertado e deixo registrado esse momento da minha parte também. Eu agradeço demais, me emocionei. Olha, ainda bem que ela vai me tirar da live agora. Me emocionei, porque um depoimento assim, nossa, não tem explicação, a gente tem que ficar emocionado. E muito grata também por tudo que tu fez por nós lá no escritório, por tudo que tu faz agora por nós, né? Inclusive, não sei se lembra, eu estava fazendo um curso meu Deus, me fugiu agora o nome. Que tu foi meu professor numa aula, lembra? Era lá no IMED. Como era o nome Da IMED. Da IMED, isso mesmo. Eu não sei se aquele curso era de extensão, era de mestrado, sei lá do que era, né? Não lembro agora, que a gente faz tanto curso, graças a Deus, né? Quando eu chego lá, professor, digo, mas olha, por isso que diz como o mundo dá voltas e como a gente está sempre se ajudando uns aos outros, né? Eu fiquei muito orgulhosa aquele dia também, né? Então, um grande abraço. Eu guardo tudo isso com muito carinho, tá? Queria lhe dizer isso. Todos esses momentos eu guardo com muito carinho. Eu também. O doutor Tiago Kidrick está mandando um abraço para vocês dois e lembrando do seminário amanhã, das 9 às 12, que já anunciamos aqui. Isso, todos, então, amanhã no seminário sobre a nova Previdência. Muito obrigada. Desculpe a quebra de protocolo. O doutor Tiago colocou, emocionante o depoimento, nosso sempre presidente Alexandre, doutor Tiago Kidrick. Presidente da Comissão de Seguridade Social, foi o doutor Alexandre também. Então tá. Com dor no coração, eu vou te deixar me tirar. Então. Foi um prazer. Muito obrigada, doutora Maria Isabel. Lindo depoimento, realmente. Lindo depoimento. Obrigada. Realmente a senhora que tinha que fazer a saudação hoje para ele. Não tinha como. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Boa live. Com certeza. Obrigado. Agora, doutor Alexandre Triquez, mais uma vez, seja muito bem-vindo nesta live na data de hoje. Né? Acho que tem que... Isso. Perfeito agora. Aí, pronto. Agora a imagem está perfeita. Doutor Alexandre, por que da escolha desse tema?
Atualidade sobre ser advogado previdenciarista. Por que veio esse tema? Então, Terezinha, uma boa noite. Boa Agora noite. cumprimentando a ti também. Muito obrigada. Realmente foi muita emoção. Eu agradeço muito ao IARGS pela possibilidade de ter tido esse momento com a professora Maria Isabel. Mas esse tema, por que ser previdenciarista? Porque se nós pensarmos, Terezinha, assim, há 15, 20, 30 anos, não conseguiriam Deu uma identificar, travadinha. o que é um previdenciarista, né? A categoria, vou chamar dessa forma, vou utilizar uma expressão bem, né, bem fabril, bem de trabalho mesmo, né? A categoria dos previdenciaristas é a categoria dos advogados que atuam na especialização previdenciária. E ela é uma categoria que cresceu muito nos últimos anos, cresceu muito na atuação profissional, nos tribunais, na própria doutrina. Hoje nós temos inúmeros doutrinadores, professores, escritores que tratam sobre o tema do direito previdenciário. E talvez, a gente não tem dados para afirmar isso, mas talvez após a Constituição Federal de 1988 tenha sido uma das áreas que mais cresceu, que mais se expandiu, né? E no âmbito da advocacia, isso é perceptível pelo número de advogados que atuam hoje na área. Os próprios espaços dentro da OAB foram ampliados, a própria instituição passou a perceber que realmente se faz necessário um olhar para a advocacia previdenciária, né, para considerações com relação à advocacia previdenciária. Inclusive, nesse mês, tivemos, né, a aprovação pelo Conselho Pleno da OAB do Rio Grande do Sul da transformação da Comissão Especial de Previdência numa comissão permanente. O Tiago, que preside a Comissão de Seguridade Social da nossa seccional, estava, né, defendendo, né, representando a comissão e defendendo perante o Conselho, e o Conselho aprovou. As comissões que são permanentes apenas ganham esse título pelo fato da sua matéria, pela questão que é tratada na comissão, realmente ter uma relevância que não pode jamais deixar de ter atuação, como acontece nas comissões especiais que terminam ao fim de cada gestão dentro da ordem. Então, em todos os sentidos, a gente nota que hoje os previdenciaristas estão com uma autoestima muito boa, estão se enxergando como categoria, como classe. E eu acho que nós temos sim que nos apropriarmos disso, né? E cada vez mais tratarmos isso, como tem os penalistas, os tributaristas, nós somos os previdenciaristas. Em né? quais áreas é mais ou menos que um advogado previdenciarista ele pode atuar, doutor? Bom, o previdenciarista realmente ele pode atuar em muitas áreas, né? Porque ele não atua. O que ficou mais conhecido nesses últimos anos foi a atuação nas questões envolvendo o INSS, porque o nosso regime geral de previdência engloba toda a iniciativa privada, a nossa previdência é pública, ela é obrigatória. Então, o contingente de pessoas vinculadas, filiadas à previdência do INSS, ele é muito expressivo. Então, consequentemente, os problemas, os litígios, as orientações que se fazem necessárias no regime geral são mais expressivas também. Então, alguns advogados atuam, né, nessas questões envolvendo o INSS, envolvendo a Previdência Pública, o regime geral. Mas nós temos também, né, a especialização na defesa da Previdência dos servidores públicos, os regimes próprios, tanto da União, do Distrito Federal, como dos estados e dos municípios, que tem um regramento cada vez mais parecido com o regime geral, mas tem particularidades que são muito próprias do serviço público, o que não acontece no regime geral. E nós temos também um regime de previdência complementar privada, que envolve aquelas pessoas que fazem a contratação de uma previdência, seja uma previdência aberta, que é aquela vinculada a seguradoras e bancos, ou a fechada, que é ligada aos fundos de pensão, como, por exemplo, a própria OAB-Prev, que é o fundo de pensão dos advogados, né? Então, advogados que dão assessoria, tanto para os fundos quanto para os participantes, e trabalham também no ambiente da previdência privada. Claro que o regime geral, a gente observa que tem uma atuação um número de profissionais maior, mas justamente pelo fato de que realmente
se trata de um contingente de pessoas muito elevado e também, eu arriscaria dizer, um contingente de pessoas com salários mais reduzidos. Então, pessoas que, teoricamente, têm mais dificuldade de resolver por suas próprias pernas os problemas previdenciários. Então, demandam mais a advocacia do que um servidor público que, muitas vezes, conhece as regras, tem uma própria assessoria dentro do ente que trabalha, né? Então, é bem ampla a área de atuação hoje da advocacia previdenciária. E tem muitas diferenças das demais áreas do direito? A área de direito previdenciário? Sim. Tem muitas. A área do direito previdenciário, ele é uma área muito específica. Ele destoa, né? Ele destoa, digamos assim, do direito, por exemplo, civil, né? Até por ser uma área em que a gente lida com direito público, né? E aí, naturalmente, tem diferenças com relação ao próprio direito civil, direito privado, mas ele tem características, ele tem princípios, ele tem regras que acontece com o direito do trabalho, né, que tem regras próprias. O direito previdenciário não tem uma caminhada histórica, assim, talvez um código próprio, né, tem regras próprias, né, nós buscamos, né, as normas no Código de Processo Civil, mas evidentemente que a jurisprudência, que os juízes, o próprio procedimento administrativo possuem regras próprias, considerando que a relação é uma relação bem atípica, porque, via de regra, nós temos um instituto, né, como réu, né, e então a Advocacia Geral da União fazendo a defesa desse réu, no caso das ações de regime geral, por exemplo, né, ou a defesa dos institutos, no caso dos regimes próprios, e do outro lado uma pessoa física, que vai ser um segurado ou um dependente, e que tem uma relação de muita assimetria com relação ao outro lado do processo, né? Então, os princípios do direito previdenciário, eles trazem, digamos assim, o que a gente chama de uma parcialidade positiva. Eles são parciais a favor do cidadão, porque o cidadão, no processo, ele tem uma condição de desvantagem ante um órgão que é muito maior, que tem talvez o maior escritório do mundo, né, que seja a Advocacia Geral da União, com procuradores em todas as instâncias, consultorias, com estrutura para fazer a defesa desse órgão. Então, o processo ele tem, sim, né, uma natureza diferente. Olha que alegria o presidente, sempre presidente Marcelo aqui na live, deixando um comentário. O Marcelo Bertolucci está aqui, nos dando Grande a honra abraço, de assistir presidente. esta live. A doutora Estela colocou perseverança sempre. O doutor Tiago, persistência do previdenciário, né, da área previdenciarista. Porque, enfim, estamos aqui na live, conseguimos fazer valer essa conexão na data de hoje, né, doutor? Tudo pela persistência, pela insistência. E para quem está entrando agora, a live de hoje é com o doutor Alexandre Keis, falando sobre atualidade sobre ser advogado previdenciarista. Doutor Alexandre, diante dessas reformas previdenciaristas, o que impactou diretamente na vida do advogado especialista na área? Então, a presença do Tiago aqui, o presidente da Comissão de Seguridade Social, é muito emblemática para essa pergunta, porque a gente vem sofrendo uma série de reformas no sistema, né? E os anos 90 foram assim, os anos 2000 também. Tivemos uma reforma previdenciária aprovada 2 anos atrás. E estamos tendo uma série de leis ordinárias, uma série de medidas provisórias que também estão alterando todo o sistema previdenciário. E, de fato, o objetivo dessas regras, invariavelmente, independente do governo considerado, desde os anos 90, tem sido reduzir a proteção social. Então, o trabalho do advogado previdenciarista tem aumentado cada vez mais em intensidade, porque o nosso papel, né, aqui, prestigiando, né, a presença do nosso sempre presidente Marcelo, que é penalista, o nosso papel aqui é muito parecido com o papel do penalista.
Por quê? O penalista defende o cidadão ante o Estado, né? Não apenas para o cidadão não ir preso, ele até pode ir preso, mas para que a pena seja bem definida. Ele responde exatamente por aquilo que ele cometeu, né? Não, por exemplo, o que o clamor social está dizendo que ele cometeu. O nosso papel enquanto advogado previdenciarista é muito parecido, só nós não temos as grades aqui, nós não temos a prisão aqui. As grades no previdenciário é a fome, é a verba alimentar, é o benefício, é a prestação, né? Então, o penalista defende a liberdade, de certa forma a gente também está defendendo aqui a liberdade, mas a gente defende justamente a justiça social, né? A justiça social, o mínimo social para o cidadão poder viver. Como essas reformas estão ocorrendo com muita intensidade, isso impacta, obviamente, na advocacia, né? Isso impacta. A última reforma foi muito expressiva nesse sentido e aumenta e muito, no curto e médio prazo, o trabalho da advocacia para garantir expectativa de direitos, para garantir direito adquirido. Agora, no longo prazo, a gente não sabe quais serão os rumos, né, da Previdência brasileira, porque vai depender muito da forma como o político vai regular a questão também, né? O jurídico, o político vai lá, faz a reforma, e aí vem o jurídico tentando organizar as coisas, tentando garantir o melhor direito, né? Individualizar bem, assim como o penalista individualiza a pena lá no tribunal do júri, as qualificadoras, as agravantes, né? As situações, os crimes que o acusado já cometeu na sua ficha corrida. A gente aqui também, o trabalho que o previdenciarista vem fazendo desde 2019 é justamente garantir o direito adquirido daquelas pessoas que já tinham direito antes de novembro de 2019, ou ao menos tentar enquadrar numa regra de transição, porque a Previdência não faz isso de uma forma automática. Então, as reformas, para concluir, elas, de um lado, aumentam o nosso trabalho, elas incrementam a área de atuação, mas, por outro, obviamente, a caminhada que a gente tem visto nos últimos anos, lamentavelmente, se continuar nesse ritmo, a gente não sabe, né? E já se fala em trabalhos sem carteira assinada, já se fala em fim de fundo de garantia por tempo de serviço, né? Já se discute uma série de questões, né, envolvendo a proteção social como um todo. Então, mais lá na frente é mais difícil de a gente imaginar. Mas, no momento, eu garanto que tem muito trabalho para quem quiser atuar na área previdenciária. O doutor Marcelo Bertolucci colocou aqui para o senhor que ele muito lhe admira. Viu? Então, ele está aqui lhe saudando, dando boa noite, toda a admiração da parte dele. Admiração é recíproca. Recíproca. O doutor Eduardo Fontoura, boa noite a todos, parabéns ao trabalho desenvolvido pelo doutor Alexandre, pela sua atuação na área previdenciária, uma atividade social e muito importante para os cidadãos, muitas vezes que não são tão prestigiados. O doutor Eduardo Fontoura colocou para o senhor. Um abraço para o Eduardo e agradeço as considerações com relação ao nosso trabalho. Fico muito contente com a presença dele aqui também. Doutor Alexandre Keis, como é advogar nesta área em tempos de pandemia? Já há mais de um ano, né? Mais de um ano, né? E ainda numa situação que a gente, né, fica... Indefinida. Ninguém mais afirma nada. Nada. Indefinido. Ninguém sabe de nada. É verdade. Ninguém sabe de nada. É uma era de incertezas, né, que a gente vive muito forte e a advocacia previdenciária, ela sofreu muito com a pandemia, né? Eu acho que ela não sofreu tanto quanto as outras áreas do direito que demandaram a Justiça do Estado, porque o Tribunal de Justiça aqui do nosso Estado não estava preparado, né, ao nível que, na minha visão, a Justiça Federal, né, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, o TRF da 4ª Região, posso falar pela 4ª Região, que é onde eu atuo, nos 3 estados, com certeza, e atuo também na Justiça Estadual, porque as matérias previdenciárias que envolvem acidentes de trabalho seguem
tendo a sua competência na Justiça Estadual. Então, fazendo um paralelo na atuação, eu atuei intensamente o ano passado. Foi um dos anos, assim, onde eu estava refletindo sobre isso, inclusive, Terezinha, eu me superei muito, e acho que todos os advogados se superaram muito, mas na área previdenciária nós não pudemos, não foi possível parar. Não foi possível parar, porque as demandas se renovaram muito ano passado, com a pandemia. Enfim, problemas com a doença, a incapacidade para o trabalho, a própria morte, que dá ensejo à pensão por morte, Exato. que é um benefício que muitas vezes o INSS tem dificuldade de reconhecer, né, no procedimento administrativo, porque principalmente naqueles casos em que envolve, por exemplo, a união estável, e não há uma formalização dessa união estável, e aí ocorre uma morte repentina daquele que provia o sustento da família, e aí o cônjuge, o companheiro, enfim, não tem nenhuma prova, nada, só fotografias, e aí o advogado tem que trabalhar de uma forma muito pesada para montar essas provas, para buscar essas provas, para levar fatos, provas novas para o tribunal. Então, o ano passado foi um ano de muito trabalho para a advocacia previdenciária. Agora, a Justiça Federal, falo no Tribunal Regional da 4ª Região, nos deu condições de trabalho. E eu acho que isso a gente tem que agradecer muito, nós previdenciaristas, porque a gente sabe que muitos colegas que atuam na Justiça Comum estão com dificuldade até hoje, de buscar um processo em carga, de fazer um peticionamento, liberar um alvará, e isso envolve o alimento do próprio advogado. A gente sai até do espaço do segurado, envolve o alimento do próprio advogado. A Justiça Federal, já em maio, retomou as atividades à distância, e o que foi muito interessante, e por isso que eu falei também a importância do Thiago participando conosco, porque foram mantidas reuniões mensais com o tribunal, a OAB, o tribunal, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, o INSS, a Advocacia Geral da União, reuniões mensais para justamente debater de uma forma colegiada as dificuldades e enfrentar, as questões que estavam se colocando ali à frente da Justiça. Um exemplo de um trabalho que foi feito pela Comissão de Seguridade Social, liderado pelo Thiago, foi a possibilidade de recebimento dos requisitórios de pequeno valor e também dos precatórios, pela transferência eletrônica, pelo pagamento bancário. Algo que até então não era possível, nós tínhamos que ir até o banco, e aí no contexto da pandemia, isso certamente restaria inviabilizado. Mas foram muitas pautas, porque essas reuniões que tradicionalmente ocorriam de 3 a 4 meses, passaram a acontecer mensalmente, e a comissão e a OAB teve um protagonismo incrível nessas reuniões, um diálogo assim maravilhoso. O presidente Ricardo, um presidente muito sensível às questões previdenciárias, sempre à frente. Já no tempo que eu presidia a comissão, isso acontecia, assim como o presidente Marcelo, eu sou testemunha, porque fui presidente de comissão na gestão do presidente Marcelo, e a gente entregava qualquer pauta, e ele só perguntava onde assinar, e sempre apoiando essas questões todas, porque nós nos víamos muito, e o Thiago certamente passa muito isso, muito pressionados justamente pelo aquilo que eu falei no início, Como a advocacia previdenciária cresceu muito, a pressão perante o órgão de classe é muito forte, por condições de trabalho, E como a área já é sensível, já envolve a questão alimentar, então tudo isso foi muito difícil. Agora, um aprendizado muito forte. Eu me lembro lá em agosto, setembro, no escritório, atendendo telefone, dando retorno para cliente, peticionando, fazendo petição inicial, mandando e-mail para gabinete para agilizar a expedição de requisitório, quer dizer, literalmente ocupando todos os espaços do campo de futebol, e a advocacia como um todo se viu forçada a isso. Mas acho que vamos sair muito forte dessa pandemia, E acho que também se mostraram algumas questões importantes, Essa questão da justiça estadual,
que se tentou, tem se feito muito diálogo, né, entre a OAB e o tribunal, escancarou uma situação que já estava posta, que é a modernização da Justiça do Estado. Para que se ocorrer novamente um problema dessa magnitude, a gente consiga pelo menos manter essa estrutura do Estado funcionando, que é a estrutura fundamental, né? O judiciário ele não pode parar. Perfeito. E, doutor Alexandre, daqui por diante, com pandemia ou sem pandemia, o que se esperar, digamos, os maiores desafios do advogado previdenciarista daqui a alguns anos? Então, eu acho que o maior desafio do advogado previdenciarista hoje é o estudo. E aí emblemático o seminário amanhã. Né? Emblemático evento do IARGS amanhã. Não é um evento qualquer, né, colegas? Isso é importante que se diga. Não é qualquer evento que tem Rodrigo Sodero, que tem a doutora Adriane Bramante. Quer dizer, um evento que foi feito de uma forma muito especial pelo IARGS. A gente observa por toda a organização, né, do evento. Sem dúvida, o grande segredo para a atuação na área previdenciária é a capacitação no momento atual. Por quê? Primeiro, porque a área ficou ainda mais complexa. Tem questões de direito temporal dificílimas, direito adquirido, o planejamento previdenciário, né? A Advocacia Geral da União evoluiu e se capacitou muito nos últimos anos na área previdenciária. Então, hoje, a postura do advogado do INSS, do procurador federal no processo, não é aquela postura de 10, 15, 20 anos atrás. Então, a gente tem que estar preparado também para o debate contencioso que ocorre no âmbito judicial. No processo administrativo, nós temos diversas regras hoje também, que, se não observadas, podem gerar um problema enorme para o advogado. Uma delas é o fato de que, não encaminhando, não cumprindo todas as exigências documentais que o INSS traz no processo, e o processo sendo finalizado sem o cumprimento por parte do segurado dessas exigências, esse processo é arquivado e não é mais possível buscar a via judicial o pagamento dos retroativos desde quando foi pedido o benefício lá no INSS. A desídia do cidadão na entrega dos documentos, que até então era relevada pela legislação, hoje tem contornos diferentes. E por fim, Terezinha, eu acho que um aspecto muito importante ligado à capacitação é que o direito previdenciário é uma área muito fértil para novas teses, para novas áreas. É por isso que, mesmo quando ali atrás eu comentei com os colegas que no curto e médio prazo eu vejo a classe trabalhando muito, no longo prazo a gente não tem uma ideia, né? Quando eu falo que a gente não tem uma ideia, não é que eu ache que não vai ter trabalho ou que não vai ter a categoria. Não. Há uma incerteza apenas. Porque o direito previdenciário, ele sempre vai existir. A previdência, invariavelmente, sempre vai existir. Né? Não tem como a gente fugir dela. Né? Os Estados Unidos não têm previdência. Não tem, mas veio o presidente e bota 1 trilhão para infraestrutura, tem capacidade de endividamento, é um país que faz o socorro de uma maneira diferente da nossa. O Brasil precisa de uma seguradora social para assegurar a população. Então, a capacitação ela é importante porque o colega pode descobrir uma área nova para atuar, ele pode descobrir uma tese nova, ele pode abrir uma especialização diferente. É uma área muito linda para estudo, é uma área muito linda para pós-graduação também, para mestrado, para sala de aula. É uma disciplina do direito muito rica. Perfeito, doutor. Eu gostaria, com a sua permissão, de chamarmos o doutor Tiago Kidrick, que ele gostaria também de lhe fazer uma saudação e falar um pouco do curso. Mas gostaria de lhe perguntar se a gente pode chamar o doutor Tiago, que é uma autorizada também, sem dúvida. Na área previdenciária. Chamando ele aqui, que aí ele pode falar um pouquinho também do curso de amanhã, né, que vai começar às 9 horas, e que dá tempo ainda de se inscrever. Doutor Tiago Kidrick, diretor adjunto do Departamento de Seguridade Social do IARG. Seja muito bem-vindo. A doutora Maria Isabel já esteve aqui. Chamamos o doutor Alexandre e tivemos um corte, um problema de conexão, e estamos aqui de volta. Como o senhor bem falou,
temos que ser persistentes sempre. Obrigado, Não é Terezinha. isso, doutor? Uma honra estar aqui com o nosso sempre presidente da Comissão de Seguridade Social, o professor Alexandre, né? Que tive o privilégio de ser vice dele na comissão. Alexandre, quero aqui externar o meu carinho, o meu sempre agradecimento pelo que tu fizeste aí pela Seguridade Social, pela nossa comissão e por todos os previdenciaristas. Obrigado, Thiago. Bom, a recíproca é a mesma, carinho muito grande por ti e parabéns pelo teu trabalho fantástico. Parabéns, eu ia dizer parabéns pelos últimos dias, mas eu vou dizer parabéns pelas últimas horas. Olha, Porque que bacana. Parabéns pelas últimas horas, porque eu acompanhei só o que foi feito hoje, em razão da medida provisória que está tramitando, que vai restringir acesso à justiça, o trabalho que vem sendo feito, a tua sintonia com o conselho, com diretoria. Fantástico, me sinto muito representado. Obrigado, Alexandre, obrigado. E realmente, olha, minha cara diz tudo, né? O cansaço, porque os últimos dias têm sido bem pesados para nós, tanto quanto para o próprio presidente da OAB, presidente Breyer, quanto para nós da comissão, né? Alexandre sabe, tem acompanhado aí, também é nosso consultor da comissão, acompanha sempre tudo que está acontecendo e que a SES tem trabalhado, agora a comissão permanente, né? Trabalhado nessas pautas legislativas urgentes que ameaçam aí, eu diria que ameaçam o acesso à justiça e criam uma certa dificuldade indevida para o cidadão pleitear o seu direito na Justiça Federal e também mexe no próprio Código de Processo Civil, né? Obrigado. A gente também amanhã vai ter a inauguração do posto avançado, Terezinha, de Pelotas, né? Nós vamos ter Bacana, mais um parabéns. ponto de atendimento na região sul do estado, importante para a advocacia, assim como temos em Porto Alegre, no Cubo e em outras regiões. Mas o meu motivo de estar aqui, além de saudar o professor Alexandre, né, externar meu agradecimento, meu carinho, minha amizade e os parabéns pela exposição dele, é falar amanhã do nosso curso do IARCS, né, o ciclo de palestra sobre a nova Previdência. Exatamente. Que o professor Alexandre, né, já palestrou em outras oportunidades para o IARGS, para esse tipo de seminário, né, Alexandre? Me lembro na reforma da Previdência, por aí fizemos outras atividades assim. Mas amanhã os palestrantes serão, vejam só, o professor Rodrigo Sodero, a professora Adriane Bramante, o professor Anderson Ribeiro, que é sócio aí do Alexandre nos cursos, né, do G4, a professora, o professor Eugélio Miller, falando de regimes próprios da Previdência. Muito importante também a gente abordar regimes próprios. O Anderson Tomás vai falar sobre planejamento empresarial, que é algo também muito importante. Rodrigo Sodero falará das decisões dos tribunais superiores. A professora Adriane Bramante vai falar do PPP e do tema 1090, vai abordar essa questão da aposentadoria especial. Esqueci alguém, Terezinha, acho que tem mais uma... Sérgio. E o Sérgio Geromes, claro, o professor Sérgio Geromes. Principais curiosidades sobre cálculos após a EC 103/19. Isso, que é a reforma da Previdência. Então, o professor Sérgio vai abordar ele, que aí é o grande especialista, um dos grandes, né? Temos alguns professores que tratam de cálculos e os colegas têm muitas dúvidas na aplicação desses cálculos da nova Previdência, das teses que surgiram, de como calcular. Então, aí o professor Sérgio, importante também, brindando com a questão complexa, são os cálculos após a reforma da Previdência. E o IARGS, trazendo esse ciclo que tinha ficado, Alexandre, sabe, era um curso que tinha ficado lá, pendente, e aí tivemos a pandemia. Em março do ano passado. Junto com a professora Maria Isabel. Está dando para realizar. Dando para realizar. Vamos fazer agora, né? E contamos aí com a presença de todos, já parabenizando a doutora Maria Isabel também pela sua energia já recuperada, né, na organização e no comando aí do Departamento de Seguridade Social. Era esse o recado, Terezinha. Obrigado. Uma boa noite aí a todo o pessoal que está assistindo. E não percam amanhã o curso, ainda dá tempo de se inscrever. Vejam ali no Instagram. Dá tempo de se inscrever. www.novaprevidência.eventize.com.br. Repetindo, www.novaprevidência.eventize.com.br.
Doutor Alexandre Triquez, algo que eu não tenha perguntado dentro do seu tema, que eu sei que é tão extenso. Não, foi ótimo. Eu acho que bacana. A grande mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar para os colegas, e bacana o Thiago estar aqui junto, é realmente, né, erguermos o peito e falarmos, né, para todos e todas que somos previdenciaristas. É uma categoria, né, Thiago, que tem uma construção histórica recente, uma categoria que vem crescendo, vem pedindo espaço no exame da ordem, vem pedindo espaço no Conselho Federal da OAB, vem pedindo espaço nos conselhos seccionais, porque somos um número hoje muito expressivo, né, de advogados, muito provavelmente a maior categoria dentro da advocacia previdenciária possa ser a categoria dos advogados previdenciaristas, e muito emblemático, né, que a live saiu justamente agora, que ocorreu o pleito da comissão, né, Thiago, no conselho da nossa seccional, e esse fato histórico que a Comissão de Seguridade Social se torna uma comissão permanente, com trabalho constante, monitoramento, estudos, isso nos deixou muito orgulhosos, o trabalho que foi feito muito forte nesses últimos anos, Thiago, né, trazendo a tua cara para a comissão, né, eu acho que isso é muito legal. O Thiago sempre gosta de destacar que a comissão é um trabalho contínuo, né, de presidentes, cada um com as suas características, e a gente está num momento realmente de muito orgulho, né, e muito trabalho. Estamos atolados, né, Thiago, de trabalho, temos muito trabalho, e bacana que os colegas conheçam, então, essa área de atuação, porque precisamos, sim, defender as pessoas aí em razão de tantas mudanças, tantas reformas. A gente gosta muito. O advogado previdenciarista, Terezinha e colegas, tem uma veia ativista muito forte. Além de advogado, nós somos ativistas da causa, né? Por isso que a gente está sempre junto, sempre marcando forte, né, Thiago? Verdade, Terezinha, isso me permite, assim, também fazer um registro importante, que um dos legados, eu sempre gosto de ressaltar mesmo, os legados dos nossos presidentes da comissão, o Edmilson, antes o Dyson, o Alexandre, e um dos legados dele, além desse espírito conciliador, né, que nos possibilitou a gente ter uma interlocução maior com o INSS, é o encontro dos advogados previdenciaristas, né, que nós vamos ter é a 9ª edição, foi a primeira comissão a realizar um grande encontro entre a categoria previdenciária, e isso foi idealizado, né, quero isso deixar registrado, pelo professor Alexandre, 9 anos atrás. E até hoje nós estamos fazendo com muito orgulho este evento, que é um evento de referência. Né, Alexandre, não há nenhum estado que tenha um encontro tão antigo quanto o nosso, dos encontros dos advogados previdenciaristas. Então, é importante essa união, esse diálogo, esse encontro é muito importante para nós, a gente tem um carinho muito especial, e eu dedico isso aí ao professor Alexandre, quando presidiu por 6 anos a nossa comissão, criou esse encontro, e eu estou entregando aí, Alexandre, o meu terceiro, né? Estamos no 9º, e espero que isso se mantenha para sempre, para a história, né? Agora com a comissão permanente, mas a comissão é uma só, e como o Alexandre disse, essa luta, né, essa peleia da comissão pela cidadania, hoje mesmo a gente teve com o senador Lazier, Alexandre, buscando aí a reversão dessas medidas tão duras que foram enxertadas, não estavam no texto original da medida provisória, mas foram enxertadas. Obrigado, Terezinha, obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Professor Alexandre. Muito obrigada, doutor Thiago, e até amanhã, até daqui a pouco, às 9 horas, no curso. Isso, até daqui a pouco. Gostaria de dizer como que está o IARGS nas redes sociais. No Instagram estamos com 2.976 seguidores, no Facebook com 3.245, no Twitter com 543 e o canal do YouTube com 722 inscritos. Participem da plataforma digital. Inscrevam-se no canal do IARGS e cliquem no sininho para ativar as notificações. E lembro que as 2 lives de hoje, que tem a 1 e a 2, né? Elas vão estar tanto no Instagram como no canal do YouTube. E eu acho que com certeza também no canal do YouTube do Dr. Alexandre Triquez. Quero agradecer a todos e lembrar que na próxima terça-feira, dia 24 de agosto, a convidada para a live vai ser a diretora da Faculdade de Direito da URGS, a doutora Cláudia Lima Marques. Ela vai falar sobre a graduação e a pós-graduação
em direito no Brasil. E a mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prats. Consideração final, doutor Alexandre Keis? Deixar um abraço em ti, Terezinha, agradecer pelo nosso momento junto, Muito obrigada. agradecer, deixar um abraço também para o Thiago, deixar um abraço para todos e todas que estiveram conosco aqui hoje, obrigado por estarem presentes, né? Doutora Maria Isabel, também deixo um abraço, e mando, né, um abraço também para a doutora Sulamita, e também mando uma energia forte, uma energia bonita para a família dela, para que tudo se restabeleça e que ela possa estar de volta aí na condução dos trabalhos do IARGS o mais breve possível. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago. Uma palavrinha final? Gostaria também, dentro do que o professor Alexandre falou, desejar recuperação para toda a família da doutora Sulamita, agradecer ao IARGS, agradecer a ti, Terezinha, ressaltar então que nós temos amanhã esse grande ciclo de palestras, já às 9 da manhã, o pessoal possa se inscrever, ainda há tempo. O nosso encontro dos advogados previdenciaristas na sexta que vem, né, podendo fazer a inscrição gratuita pelo site da OAB, mas desejar um abraço especial, uma boa noite especial e um carinho, né, Alexandre, pela tua pessoa, por esse grande amigo e aí que tanto inspirou a nós e nos ajudou a sermos a comissão que somos hoje. Obrigado, Alexandre. Então, faço essa homenagem a ti, agradecendo também a doutora Maria Isabel, que é a nossa diretora do Departamento de Seguridade Social. Muito obrigado, Thiago. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço a todos pelo carinho, pelo prestígio e pela presença na live de hoje. Muito obrigada a ambos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.